Bom dia, criançada. Hoje é quarta-feira e hoje é dia 25 de novembro. Estamos aí no final do mês de novembro, poucos dias para começar o mês de dezembro. E toda quarta nós estudamos ciências. Então peguem a apostila de vocês, coloquem na página 14, que nós vamos continuar. Nós estamos falando sobre o solo, né? Olha o quanta coisa legal a gente aprendeu sobre o solo. Nem eu sabia isso tudo. Estou aprendendo junto com vocês. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o solo. Hoje, pessoal, a gente vai aprender sobre os seres vivos que vivem no solo e eles são muito importantes para ajudar o solo a ficar fértil. Então, o que vai determinar a fertilidade do solo é a quantidade desses seres vivos que tem lá. Quanto mais seres vivos, principalmente os micro-organismos, mais fértil é o solo e melhor é esse solo para se plantar, tá? Um solo fértil é um solo que é bom para plantar. Então, vamos começar aí a leitura. Eu vou começar lendo aqui na esquerda. Aí, na hora que eu chegar aqui no final, eu explico e vou aqui para a direita, tá? Então, vamos lá. No solo, começando, viu? No solo estão presentes inúmeros seres vivos que são muito importantes para a manutenção de sua fertilidade, especialmente os micro-organismos. Desse modo, se a quantidade de micro-organismos diminuir, esse solo se tornará menos fértil. Além dos micro-organismos, existe uma infinidade de outros seres vivos que se desenvolvem no interior do solo, como plantas, fungos, besouros, minhocas, tatuzinhos de jardim, caracóis e formigas. Todos eles são importantes para a manutenção da fertilidade do solo. Então, criançada, quando a gente pensa na Terra, a Terra, ela não é vazia. Quando eu falo Terra, a Terra solo, não o planeta Terra. Então, vamos falar certo, né? O solo. O solo, ele não é vazio, ele é cheio de seres vivos. Muitos desses seres vivos, criançada, eles são micro-organismos, principalmente fungos e bactérias. Os fungos e as bactérias são micro-organismos que a gente só vai enxergar a olho nu. Existem outros tipos de fungo com outras funções, inclusive tem fungo até comestível, tem fungo que causa doença, tem fungo que é remédio, mas esse fungo que a gente está falando, ele é um fungo que ele é um micro-organismo, a gente só vê com microscópio. E esse fungo, junto com as bactérias, eles têm uma ação muito importante na natureza. A gente fala que eles são seres decompositores. O que significa ser decompositor? Significa o seguinte: tudo que morre, tudo que desfaz, tudo que é matéria orgânica, quem come são os micro-organismos, são os fungos e as bactérias. Então, quando você joga uma manga lá na natureza, por que a manga com o tempo desaparece, se decompõe? Por causa da ação dos fungos e das bactérias. Se um animal morre, o passarinho morreu, aí o passarinho caiu lá na terra. Por que o passarinho se decompõe? Por causa da ação desses micro-organismos, dos fungos e das bactérias. Então, eles são chamados de decompositores porque eles decompõem a matéria orgânica. E por que isso é bom, pessoal? Isso é bom porque quando eles se alimentam dessa matéria orgânica, eles vão liberar nutrientes no solo. Então, como eles se alimentam, com o tempo eles vão liberando nutrientes
que fazem bem para o solo. Então, a ação desses micro-organismos é importantíssima para o solo. Quanto mais micro-organismos tem o solo, mais fértil ele será. E além dos micro-organismos, a gente tem outros seres vivos que não são micro-organismos, que também são importantíssimos para o solo. Aqui fala alguns, ó. Fungos, aqui já são outros tipos de fungos, tá? Plantas, besouros, minhocas, tatuzinho de jardim, caracóis e formigas. Eu, que já brinquei muito na terra, eu já vi tudo isso na terra. E nenhum faz mal para nós. Nenhum causa doença, nenhum machuca a gente. Eles estão lá no solo, só contribuindo para a fertilização do solo, contribuindo para que o solo fique cada dia mais rico. Então, vamos lá. Você sabia? Além de destruir a vegetação dos terrenos, as queimadas afetam a fertilidade do solo. Lembra que a gente falou lá na apostila passada, se eu não me engano foi geografia, que a queimada ela faz muito mal para a terra? Então, o que que acontece? Quando você queima o seu solo para poder plantar, por algum motivo, para limpar o terreno, né? Quando você queima, você tá afetando a fertilidade do solo. Por que que isso acontece? O calor, ele mata micro-organismos. Então, por causa do calor, os micro-organismos vão morrer e o solo vai ficar menos fértil. Além disso, além do problema do calor, tem outro problema. Quando queima, vira tudo cinza. E o que que as cinzas vai acontecer? As cinzas vão estar carregadas de nutrientes. E cinza, vocês já viram o que que acontece quando você coloca a cinza no lugar aberto? A cinza voa. Então, o que que acontece? As cinzas vão levar os nutrientes para outro lugar. Geralmente leva para um lugar que não precisa, né? Então, a queimada, ela afeta muito o solo, criançada. Então, vou voltar a ler aqui, tá? Além de destruir a vegetação dos terrenos, as queimadas afetam a fertilidade do solo. Isso acontece porque as altas temperaturas matam os micro-organismos e outros seres que vivem no solo. Além disso, as cinzas que se formam são levadas pelo vento com os nutrientes que restam após a queimada. Exatamente o que eu falei, tá bom? Então, aqui a gente tem, olha, não dá para eu mostrar inteiro, mas aqui a gente tem um modelo, né? É como se fosse um pedaço de um lugar que eles tirassem para mostrar a parte de cima e o interior, né? O solo. Vamos começar aqui pela parte de cima. A gente vê bastante vegetação. A vegetação, pessoal, é extremamente importante também para manter a fertilidade do solo. O que que acontece? Quando chove, por exemplo, quem vai proteger o solo da chuva é essa parte verde, é a vegetação. Então, a vegetação não deixa, por exemplo, a chuva levar os nutrientes do solo, tá? Então, é importantíssimo que haja essa camada aqui, é como se fosse uma camada protetora, tá bom? Então, olha o que tá falando aqui, ó. As raízes e a cobertura das plantas protegem o solo e formam uma rede que segura suas partículas, evitando que elas sejam carregadas pelas chuvas. Sem contar, pessoal, o que acontece? Quando você não tem essa vegetação e chove, o que acontece? A chuva vai levar o solo abrindo uns buracos na terra. Esses buracos na terra, eles são chamados de erosão. A erosão, ela deixa o solo totalmente infértil. Então, a gente tem que estar sempre preocupado para que o solo
esteja protegido, tá bom? Então, essa camada verde aí, essa camada com plantas e vegetais, elas são extremamente importantes para proteger o solo. Bom, vamos falar aqui, ó. Tá vendo aqui esses canais? Parece um túnel. Quem faz esses túneis na terra são as minhocas, principalmente. As minhocas, pessoal, elas ajudam, elas são importantíssimas porque elas ajudam a circular a água. Então, por exemplo, precisa de água no solo para ele ser fértil. Quem vai ajudar essa água a circular são as minhocas com esses túneis. Além disso, pessoal, a minhoca ela atua também como se ela fizesse a oxigenação do solo. É como se ela tornasse o solo mais rico em ar, porque ela ajuda com esses túneis a fazer o ar circular. Então, elas têm essa importância. Além disso, tem outra coisa que as minhocas também fazem que é importante para o solo. Como as minhocas elas se alimentam dos restos que estão no solo, do solo, as fezes delas, o cocôzinho delas é muito rico. Então, deixa o solo mais rico em nutrientes. Então, não são só os fungos e as bactérias que deixam o solo fértil. As minhocas também. As minhocas também ajudam aí a deixar o solo rico em nutriente. Inclusive, um professor meu de biologia, quando eu estava na escola, ele falava pra gente assim, que pra gente ver se o solo é fértil, a gente tinha que procurar minhoca, que quanto mais minhoca tivesse no solo, melhor seria aquele solo. Eu nunca mais esqueci isso. Então, vamos ler o que tá falando aqui. Chegou os gatos. Vai começar. Nick, Rebeca. As minhocas, ó, vou ler aqui. As minhocas, assim como outros animais, constroem túneis que facilitam a circulação da água e ar no solo. Além disso, elas se alimentam dos restos de planta e animais que estão no solo e suas fezes, ricas em humus, a gente já falou de humus na aula passada, tá? Apresentam grande quantidade de nutrientes que podem ser utilizados pelas plantas. A terra rica em humus é a terra excelente para plantar, é a terra própria para o plantio. O humus deixa a terra mais rica, mais fértil. E aqui, ó, os micro-organismos, ó a representação aqui dos fungos e as bactérias. Então, olha, os micro-organismos, como bactérias e fungos, liberam nutrientes presentes nos restos de seres vivos, fezes, urinas, folhas que caem das árvores, para serem reutilizados pelas plantas. Para ficar mais fácil de entender, vocês vão pensar o seguinte: essas bactérias e fungos são micro-organismos, por quê? Porque a gente não consegue enxergá-los sem microscópio. Lembrando que eu vou repetir, existem outros tipos de fungo. Esse fungo aqui que ele está falando é um fungo específico que é decompositor. Esse fungo decompositor, ele é um micro-organismo. Então, essas duas espécies aqui, elas são decompositoras, ou seja, elas comem matéria orgânica. Então, elas comem coisas que morreram, coisas que caíram, plantas que caíram. Então, eles comem tudo. E aí, à medida que eles vão comendo, eles vão liberando no ambiente, no caso aí no solo, bastante nutriente. Então, junto com as minhoquinhas, eles vão deixar o solo ali bem fértil, bem rico, tá bom? Então, virando. Usos do solo. Para produzir alimentos, construir nossas casas, fabricar uma bicicleta, um celular, um ônibus e também o combustível que faz o ônibus andar,
foram usados recursos vindos do solo. Aqui foram alguns exemplos de usos do solo. Então, os alimentos são feitos no solo, as casas são construídas sobre o solo. Para fabricar vários produtos, a gente usa material que está no solo, materiais que vêm da mineração. Mineração são aqueles recursos naturais que são extraídos do solo. Então, assim como a água, o solo é extremamente importante para o ser vivo. Então, continuando aí, ó. Tô aqui, ó. O solo é fonte de uma enorme quantidade de materiais usados no nosso dia a dia, como areia, argila, pedras preciosas, metais e petróleo. Tem petróleo no solo também. A gente encontra mais petróleo no mar, mas a gente encontra também petróleo no solo. Então, olha aqui que interessante, pessoal. Para que a gente usa areia? Pensa aí, quando você constrói uma casa, a quantidade de areia que se usa. Argila, para que a gente usa argila? Quantos objetos da nossa casa são feitos de argila? Pedras preciosas, metais, pessoal. Quantos objetos da nossa casa utiliza-se metais? Petróleo nem se fala. A infinidade de coisa que é petróleo. O gás de cozinha, por exemplo, ele é um gás, mas é um gás que é o petróleo, ele vem do petróleo. Além disso, o asfalto é petróleo, o plástico vem do petróleo, o combustível dos carros vem do petróleo. Então, tudo isso vem lá do solo. Então, olha quantos usos tem o solo. Então, ó, eu tô aqui agora, ó. Além disso, os nutrientes do solo são imprescindíveis, quer dizer, eles são importantíssimos, fundamentais para o crescimento das plantas e a produção de alimentos. Ô, pessoal, vocês já viram por acaso uma planta nascer fora da terra? Claro, Cássio, eu já vi. Nasce sim, tem planta que nasce da água. Mas 99% das plantas que existem, elas nascem onde? Elas nascem no solo. Por isso a importância do solo, aqui ó, para o crescimento das plantas e produção dos alimentos. Então, conheça algumas atividades que dependem do solo. Nick, Rebeca, aí minha galera tá chegando para jantar, é por isso. Mineração. Então, vamos lá. Mineração. A mineração... Ó, pessoal, então, desculpa, eu queria falar antes de ler. Mineração é quando a gente tira minérios do solo. A gente extrai, lembra lá dos recursos naturais? A mineração é um recurso natural que a gente tira do solo, tá? Ele faz parte aí desses elementos que a gente usa para produzir objetos eletroeletrônicos, casas, carros, que estão no solo. Então, vamos falar um pouquinho aí da mineração. Então, a mineração compreende a extração é tirar. A mineração compreende a extração e remoção dos minerais de rochas que se encontram no solo. Então, mineração é quando você tira e leva para outro lugar, extrai e remove os minerais das rochas, das pedras, tá? Que se encontram no solo. Então, pessoal, quando você viaja aí, principalmente para Belo Horizonte, né? Eu vou falar Belo Horizonte porque tá mais perto da gente. Eu também não sou muito viajada para falar muitos lugares, mas você vê lá muito caminhão carregando pedras, porque lá em Ouro Preto, Ouro Branco, aquela região mais perto de Belo Horizonte, ali indo para Inhotim, por exemplo, para Brumadinho, então você vê muito da extração. Gente, é feio o lugar que extrai
que tem mineração. Sabe por que que é feio? Porque não tem na natureza. Ai, gente, desculpa, porque não tem natureza. Então você passa, você só vê pedra sendo quebrada, mineral sendo extraído. É uma paisagem bem feia, eu confesso a vocês. Eu acho assim, quando você olha, ela não me chama muita atenção, não. Você vê aqueles caminhões retirando ali o minério, não tem nada de bonito nisso, não. É importante, mas não tem muita beleza nisso, não. A gente precisa, claro, e assim, pessoal, a gente lembrar que Brumadinho e Mariana teve aqueles acidentes, foi por causa da mineração, dos resquícios da mineração que eram jogadas naqueles lugares, né? Ai, fugiu a palavra. Que eram jogados naqueles lugares que eram próprios, né? Para se descartar esses restantes aí, esses resquícios, né? Então, só que a gente precisa da mineração. Por que a gente precisa da mineração? Olha aqui. Ó, alguns exemplos de minerais extraídos são ferro, alumínio, cobre. Gente, a gente precisa de ferro quando você constrói um prédio, quando você constrói uma ponte, você usa ferro, panela, a gente tem produtos dentro da nossa casa e fora da nossa casa, carros, bicicletas, que utiliza ferro, alumínio e cobre. Então a gente precisa dessa extração, é uma extração que é necessária para o desenvolvimento, tá? Então, ó, não vou entrar aí no mérito agora, não, de falar o que isso causa ao meio ambiente. Hoje a gente vai falar mais da importância, tá, disso para o meio ambiente. Então, ó, esses minerais, estou aqui, são usados na fabricação de inúmeros produtos, como celulares, automóveis, embalagens de alimentos e computadores. Desse modo, a mineração é uma atividade essencial para a manutenção dos hábitos de vida atuais, mas ela precisa ser feita com cuidado para prejudicar o ambiente o mínimo possível. Galerinha, é o que eu ia falar para vocês. É o seguinte, a mineração, ela é importante para a nossa vida de hoje, porque é através da mineração que a gente produz vários objetos que fazem parte do nosso dia a dia de hoje. Só que a mineração, ela não pode ser feita de qualquer jeito, porque dependendo da forma como você extrai, você prejudica o meio ambiente. Aliás, pessoal, só de extrair já prejudica o meio ambiente, mas como a gente precisa, então a gente tem que extrair com maior cuidado para que não prejudique tanto o nosso meio ambiente, tá? Por isso é tão importante reciclar e reutilizar os materiais. Gente, por que é importante reciclar e reutilizar? Tudo que a gente compra vem do meio ambiente. Se você compra sem necessidade, você está lá prejudicando o meio ambiente, porque eles estão tirando da natureza aquele material para fabricar lá o celularzinho que você quer trocar todo ano, aquele brinquedo que você já não quer mais e quer um novo. Então a gente tem que pensar, pessoal, o seguinte, é muito legal ter, mas o quanto esse ter está prejudicando a natureza? Então aí a gente tem que ser criança consciente e pensar no meio ambiente. Legal ter, mas eu já tenho. Então, será que eu preciso de um novo? Eu não posso aproveitar aquele que eu tenho? Então, vamos ser aí crianças conscientes. Por quê? Porque tudo que a gente compra, a gente tira do meio ambiente. E a gente ajuda a prejudicar o meio ambiente. Então, ó, de novo, por isso é tão importante reciclar e reutilizar os materiais, pois essas ações evitam que mais minerais e outros recursos
tenham que ser extraídos do solo para a fabricação de novos produtos. Então, quanto mais vocês compram, quanto mais o ser humano compra, mais recurso da natureza é tirado para a produção. Então, eu falei para vocês, olha como é feio. Observem essa imagem. Ela tá pequena, mas dá pra gente ver. Imagina você passando nessa estrada. Olha como que você ia ver a estrada. Não é igual a nossa indo para Alfenas, que para mim é maravilhosa, com aquelas plantações gigantes. Então, olha como é feia a região, o lugar onde tem extração de minérios. É tudo, olha, a pedra cortada, bastante caminhão, tem muito caminhão, porque o caminhão, ele remove, ele tira as pedras e leva as pedras para outros lugares. Eu tô falando pedra, pessoal, mas o certo é falar minério, tá? Então, ó, a mineração é uma das atividades que causa mais degradação, mais destruição. Degradação é destruição do ambiente. Por isso, é preciso haver muito cuidado para que os danos sejam os menores possíveis. Deixa eu ver quanto que a gente já tá aqui. Pessoal, vou pausar aqui porque o YouTube tá sendo meu inimigo essa semana, senão daqui a pouco eu não consigo postar esse vídeo, tá? Já a gente volta.